Hoje nós estamos no nosso podcast do Vale a Promessa. Temos um testemunho forte para contar para vocês. Convido você a ficar até o final, porque grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Hoje nós estamos aqui com a missionária, a Cícera. Cícera, fala um pouquinho quem é a Cícera para nós. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja Deus, por esse momento que Deus preparou. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Enéas. Aqui quem vos fala é a missionária Cícera Cordeiro, eu costumo falar assim que Deus é maravilhoso e em tudo Ele tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Eu me chamo Cícera Cordeiro e congrego na Assembleia de Deus Fidelidade, ali na cidade de Senador Canedo. Sou paraibana, da Paraíba Deus me levou para o estado da Bahia. Na Bahia estive ali em Roda Velha, São Desidério, morando por 23 anos e há 1 ano e meio Deus me trouxe para a terra da promessa, que é Senador Canedo. Hoje tenho 38 anos, tenho 4 filhos. Atualmente, meu estado civil, sou viúva, Após os processos aí do Senhor, Deus me permitiu ficar viúva e tenho aí uma história linda para te contar. E eu creio que através do meu testemunho, Deus vai falar muito contigo. É verdade, a gente já teve a oportunidade de ouvir um pouco do seu testemunho por vários lugares que você passou e realmente mexer com a estrutura de qualquer pessoa que está ouvindo e vai ver esse vídeo depois. Eu queria começar, Cícera, te perguntando, você lembra de alguma coisa assim das pessoas dentro da sua família no passado, que teve algum envolvimento assim? Assim, a família da minha mãe, toda ela é cristã, Minha mãe tem alguns irmãos que são pastores, minha avó tem mais de 60 anos que serve ao Senhor, mas a família do meu pai, a minha avó, ela tirava cartas, a minha avó trabalhava com essas coisas, mexia com essas coisas no mundo espiritual. Eu creio que você que está em casa vai me entender. A parte da família do meu pai já tinha um histórico assim de bebida, de servir a Satanás de certa forma. Meu pai, inclusive, até hoje meu pai é alcoólatra, vive nesse mundo, ainda que estourando aí. Eu fiz uma promessa com o Senhor de ganhar a vida do meu pai para Jesus. Estou aí, buscando a Deus pela vida do meu pai. Então a família do meu pai já tem esse histórico assim muito difícil. Inclusive a minha avó, irmã Enéas, ela dizia que eu ia dar continuidade aos trabalhos dela, que era tirar carta, que era trabalhar com terreiro, mexer com essas coisas. E eu dizia, não, vó, eu não quero isso. E minha avó, ela insistia, minha filha, você vai dar continuidade. Você veio para me representar, Mas não, minha mãe todo o tempo orou pela casa dela, pela gente. Mas houve uma brecha ali. Quando a minha mãe saiu dos caminhos do Senhor, através de um momento difícil que ela estava vivendo no casamento, eu passei por essa situação, de minha mãe saiu dos caminhos do Senhor, os filhos foi tudo junto e ali o inimigo achou uma brecha. E essa brecha qual? Eu me vejo agora, sofri um abuso, 14 anos me vejo grávida do primeiro filho, Como eu falei, eu tenho 4 filhos. Aos 16 anos de idade eu me vejo usando droga. Ali, logo após, eu chego na Bahia, eu faço um pacto com Satanás para ter todos os tipos de pombagira, que na época eu me prostituí, eu vendi o meu corpo. Então, nesse momento, a sensação que eu queria é que eu queria ter poder, eu queria, estar no controle, aquela emoção que eu posso, eu faço, eu consigo. Então, nesse momento, eu precisei fazer um pacto com Satanás. Tem coisas que, para você que está aí fora, que você que está no mundo, muitas das vezes, a mesma forma que você tem que fazer uma aliança com Deus, que você tem que fazer um propósito com o Senhor, com Satanás não é diferente. E eu acho muito interessante, irmão Enéas, que Satanás, ele começa te dando poder. Ele começa nos dando poder, a sensação que você está no controle, que você pode, que você é o cara. Por que eu falo isso? Porque quando eu estava no mundo, eu tinha essa sensação de poder. Eu ganhava muito dinheiro de forma errada, claro. Ganhava muito dinheiro, a ponto de comprar carro, de ter comércio. Mas ao mesmo tempo que Satanás me dava esse poder, eu estava ali no final do dia, ou quando eu me encontrava sozinha, eu estava acabada. Porque existia um vazio muito grande. É por isso que eu falo, eu era a samaritana que Jesus veio ao encontro. E esse vazio que existia, eu lembrava que eu tinha crescido nos caminhos do Senhor. A todo tempo você sabia que Deus tinha um chamado, isso vinha na sua vida? A todo tempo eu sabia que Deus tinha um plano para a minha vida e por Satanás lá atrás ter achado uma brecha, ele investiu.
e investiu começando dentro da minha casa, né? Aí veio o abuso, veio as drogas, veio o pacto com Satanás, veio a prostituição, veio o lesbianismo e tipo assim, a ponto também de eu sofrer o tiro de 380 queima-roupa com 21 anos de idade. Então assim, o inimigo, Satanás, ele investiu na minha vida a todo tempo. Todo tempo, as investidas dele foi para tirar a minha vida. Mas eu louvo a Deus e sei, hoje, né, tem uns entes queridos meus que ainda vivem um mundo de prostituição, que vive ainda num mundo aprisionado, né, na bebida, em alguns vícios. E eu oro muito a Deus pela minha família, porque assim como Deus fez na minha vida, eu vejo e entendo, igreja do Senhor, povo de Deus, a mesma graça que eu alcancei, eu creio, sabe, que pode alcançar aquele que você tem fé, aquele que você acredita. Você que está em casa aí, ó, diz assim, Deus, se Deus fez na minha vida, pode proferir, pode profetizar, dizendo, se Deus fez na minha vida, Deus faça na vida desse também, porque Deus tem poder para isso. Eu acreditei em todo o tempo, né, que Deus ia fazer na vida, inclusive do meu esposo, mas ele não quis, né, que no finalzinho a gente vai estar contando aí o que aconteceu. Ele não quis, né. É muito interessante a gente frisar aqui, irmã Enéas, que por mais que eu estava vivendo esse mundo, eu lembrava de uma promessa. Eu lembrava que eu cresci nos caminhos do Senhor, eu cresci ouvindo os hinos da harpa, eu cresci, sabe, andando muito para ir para a casa do Senhor. E ali, quando eu lembrava, sabe, eu acreditava que um dia Deus ia me resgatar. E Ele foi misericordioso e hoje eu estou aqui, contemplando. Esse tempo que você viveu dentro da igreja, antes de se desviar, você teve assim alguma palavra que foi direcionada para você, liberada, que Deus ia te usar? Você lembra? Eu não lembro porque assim, eu era muito novinha, né? A gente saiu ali eu tinha 12 anos de idade, mas nessa fase eu já louvava os hinos da harpa, eu já participava, eu lembro que eu participava do conjunto de criança, eu participava dos trabalhos de criança, eu já era envolvida. Hoje eu sou envolvida com tudo, assim, eu gosto muito de me envolver com os trabalhos da igreja. E naquela época eu já era envolvida, então tanto que hoje eu sou apaixonada pelos hinos da harpa, porque eu cresci ouvindo os hinos da harpa. E aquela lembrança, sabe, me fazia eu sentir saudade. Inclusive o que fez eu voltar para os caminhos do Senhor, eu dona de um bar. Eu tô num bar e eu tô vendo uma pastora lá, ó, na portinha da igreja que tinha abrido recentemente, do lado desse bar, louvando ao Senhor. E eu dentro desse bar, quando eu escuto, eu larguei do jeito que eu estava, muito vaidosa, muita coisa, muito adereço, pouca roupa. E eu deixei aquele ponto ali com as meninas trabalhando para mim e eu corri para os caminhos do Senhor. Então assim, o que eu tenho para dizer para você, mãe, o que eu tenho para dizer para você, pai, talvez você tá aí, ó, com sua criança, com seus filhos, no caminho do Senhor, você acha que ainda não é importante, não presta atenção no culto, vai para a igreja, sabe, dá trabalho, mas eu falo para você, continua levando a si mesmo, porque hoje o que você faz você não entende, por mais que é difícil, você ainda não entende, mas lá na frente, ainda que se desvie, mas volta. Eu te falo que volta, e eu sou testemunha disso tanto na minha vida, como na vida do meu irmão que voltou recentemente para o Senhor, porque a gente dava trabalho para minha mãe na igreja, mas há uma lembrança daquilo que é do Senhor que fica no nosso coração. E por mais que você se desvie, está lá, mas tem algo aqui, ó, tem uma sementinha que foi lançada aqui, e essa sementinha ela continua ali, sabe? E chega um tempo assim que o bom filho, a casa torna, eu creio assim. Missionário, eu queria que você falasse um pouquinho mais quando aconteceu esse primeiro abuso. Esse abuso aconteceu e ali começou já a abrir uma lacuna no seu coração. Como que foi isso? Aí ali você revoltou? Como que foi? Foi um momento de muita revolta e eu confesso que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. É um gelo, né? Você fica um gelo, você fica paralisada. Eu não sabia lidar com a situação, mas abriu uma cratera. Na verdade, a sensação que eu lembro assim é que era uma cratera muito grande e que causou um estrago muito grande e que ali me impulsionou a me entregar, sabe, as coisas do mundo. Já que minha vida acabou mesmo, eu vou me entregar ao mundo, eu vou viver isso. Vou viver, vou curtir, vou aprontar, vou namorar mesmo. E quando eu passei por isso, eu me entreguei de um jeito assim que logo eu me vejo grávida, entendeu? Eu tenho 38 anos, hoje eu tenho um filho de 25.
Então foi tudo muito rápido. E eu não entendia, né? Eu não entendia que isso eram investidas de Satanás. Só que uma das brechas maior, respondendo o Senhor, que o inimigo investiu através desse abuso, foi que eu fui uma mulher frustrada em todos os meus relacionamentos, em todos. E eu vou te falar algo aqui, talvez você está em casa e você está dizendo, eu também, sabe? Fui frustrada em todos os meus relacionamentos. E um dia a pastora recentemente disse assim para mim, missionária, Deus vai preparar alguém para você, porque você nunca foi amada, você nunca foi respeitada, ninguém nunca te amou de verdade, mas Deus está preparando alguém para você. Só que deixa eu te contar um segredo aqui da parte de Deus para tua vida. Eu nunca fui amada por homem nenhum, nunca fui respeitada, sabe? Alguém nunca cuidou de mim como realmente eu merecia. E existia um vazio muito grande, existia um estrago que foi causado na minha infância. E como eu digo, a samaritana, Jesus veio ao encontro. Quando isso aconteceu, aquele verdadeiramente, sabe? Que ele não só preencheu esse vazio, como também saciou a minha sede. Aquele que não só me amou, mas também ele me abraçou, ele cuidou de mim, sabe? Ele cuidou de mim de uma forma que hoje eu me sinto tão amada, tão preenchida. Hoje eu me sinto tão, sabe? Ali, ó, no cuidado, nos braços do Pai, que hoje pra mim, sabe? Eu não tenho necessidade de mais nada. Eu entendo, irmão Enéas, que esse estrago que foi causado, que criou essa cratera, que me fez ver que, sabe, ninguém me amava, ninguém me respeitava, como ninguém merecia respeito, até porque todos os meus relacionamentos eu também traí, né? Porque, tipo assim, eles me traíam, eu também traía. Eles não me amavam, então eu não colocava verdade naquilo. Então, quando isso estava acontecendo, foi Deus que livrou muito a minha vida de não ser morta. Inclusive, quando eu sofri o tiro, foi por essa questão também de traição. Mas assim, hoje eu sou amada, hoje eu tenho alguém que cuida de mim, que zela e preza da minha vida, que anda comigo constantemente, que saciou a minha sede, sabe? Que cuida de todas as minhas necessidades. E esse é o meu Jesus, esse é o meu Jesus. A samaritana encontrou Jesus. E qual foi o envolvimento que você teve até assim dentro da droga? A droga, eu cheguei a usar todos os tipos de droga que o senhor imaginar, todos os tipos. E para mim o cúmulo ali foi quando eu era dona de um bar, né? De um bar assim, tinha umas meninas que trabalhavam para mim, era um bar mais, né? Mais profundo ali na situação. E quando naquele ponto ali, eu sempre já tinha minha droga, meu pó, meu pratinho no banheiro, já. Mas sempre que fechava, eu ia fumar a pedra, né? Que eu estava sozinha e ia fumar a pedra. E um dia eu fumei tanta pedra, que eu tive uma alucinação muito horrível. Eu fumei muita pedra naquela noite, de repente eu vi como tinha um monte de policial correndo atrás de mim. E eu saí daquele comércio meu correndo no meio da rua, correndo. E eu olhava, eu tinha uma alucinação muito horrível assim. E eu olhava e tinha tanto policial correndo atrás de mim que de repente eu me vejo, sabe, num mato assim, sozinha. E eu fiquei ali escondidinha até que aquele momento passou e eu me achei naquela situação. E quando eu voltei em si, eu falei, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, eu paro aqui. Eu lembro que naquele dia eu tinha gastado 900 e pouco, sabe, com drogas, com bebida, até porque era questão, inclusive eu tomei muita bebida quente, né? Por esse motivo eu já fiz 4 cirurgias renais, meu corpo passou a ter tendência a formar cálculos por muita bebida de álcool que eu tomei. Mas quando eu cheguei nesse limite das drogas, que eu tive essa alucinação, que eu me vi dentro de um mato por causa de uma alucinação, e quando eu voltei em si, eu me vi naquele estado de humilhação. Porque nesse instante eu falei aí, né? Satanás, ele te dá poder, ele te dá a sensação de poder. Ele faz você sentir que você está no controle, que você é o cara, que você pode o que eu quiser. Tanto quando eu fiz pacto com Satanás para ter todos os tipos de pomba-gira, eu falava para Satanás assim, ó, aquele que eu quiser, aquele homem que eu apontar e eu quiser, ele será meu. E era isso. E dentro dessa experiência já aconteceu de tipo assim, ser alguém cristão, você não sabia, me falou, esse aí eu não posso conseguir para você ou não? É uma pergunta muito interessante, muito interessante. Nesse tempo dessa vida complicada, difícil, né? Eu conhecia, porque a gente que cresceu nos caminhos do Senhor, a gente conhece, né?
quem é de Cristo. A gente conhece. Mas sempre existia um temor no meu coração. É tanto que por mais que eu vivia no mundo, sabe, da prostituição, das drogas, lesbianismo, mas quando eu vi um homem ou uma mulher de Deus, oi, meu irmão, tudo bem, era isso, sabe, a reação era essa. Tudo bem, como é que o senhor tá? Chegou um tempo da minha vida, irmã Enéas, que eu tive um desejo de se libertar do estado, assim, de prostituição que eu vivia, né? Eu tinha muita pombogira no meu corpo. Eu tava com um homem do meu lado, eu queria aqueles que estavam na minha frente. A ponto que Deus me deu muitos livramentos de eu não perder a minha vida por conta disso. Só que chegou um momento da minha vida que eu tava arriscando tanto a minha vida que eu comecei a pedir oração. Eu via homens de Deus, eu pedia oração. Eu via mulheres de Deus, eu pedia oração. E quando eu pedia oração, eu endemoniava, eu caía, sabe? Mas cada vez que eu caía, que acontecia aquele processo, eu levantava tipo assim, eu vou ser liberta. Eu vou ser liberta. Mas você não dava continuidade? Eu não dava continuidade, não buscava a igreja. Na verdade, até quando eu sofri o tiro, né, com 21 anos de idade, que eu levantei, foi a primeira laparotomia, fui aberta a primeira vez, eu saí do hospital dizendo, eu sou o cara. Uau, eu sou a mulher gato. Eu tenho 7 vidas, pode mandar que eu aguento. Então, assim, pra mim era porque eu era esse bichão de 7 cabeças, né? E que eu não precisava voltar, mas o que fez eu voltar pro Senhor? Um vazio. Existia um vazio muito grande. Sabe, a minha felicidade, ela era através de um efeito, irmã Enéas. A minha felicidade era enquanto eu estava no efeito da bebida, no efeito da droga ou no efeito da prostituição. Isso é muito importante, né? Frisar para as pessoas. Sim. Porque as pessoas acham que a droga vai preencher o vazio, a bebida vai preencher, mas quando acaba o efeito, realmente vem o vazio, né? O vazio vem e eu sou muito realista em lhe responder isso. Ele vem maior, ele vem com estrago maior, sabe? E ainda mais quando você para pensar, né, no que você gastou, na vergonha que você passou, nos riscos que você correu, porque para você preencher esse vazio, você corre riscos, né? Você usa droga, você está acabando com sua saúde. Então você vai lá na boca buscar. Muito, e você está numa cegueira espiritual tão grande que você vai numa boca, você sabe que todo mundo está te vendo, mas você vai sem medo, entendeu? Então, assim, o que fez eu voltar para o Senhor foi um vazio, mas era um vazio que, sabe, eu usava muita droga para saciar aquilo ali. Quando, tipo, não era droga, aí eu me prostituía, eu ficava com hoje um amanhã e um outro depois. E quando eu voltava para casa, para a realidade, sabe, aquela tristeza, aquela inquietação. E eu fumava também, né? Eu fumava, eu bebia constantemente. Na minha casa não faltava. Eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí da casa dos meus pais com 14 anos de idade. Então, ao sair, já entrei ali uma vida muito assim, depravável mesmo. Uma vida muito triste. E eu falo uma coisa pro Senhor, Deus foi muito, muito, muito misericordioso. Como que foi a respeito do tiro que você me falou que teve que passar por cirurgia? Sim, o tiro eu sofri com 21 anos de idade, foi essa questão também de mais um relacionamento frustrado. Eu me vejo agora tendo um relacionamento, né, errado, e na medida que eu vejo que aquele relacionamento é errado e que está havendo traições, eu vou trair também. E nesse eu vou trair, né, a pessoa vai ali para me matar. E eu sofri esse tiro. Na época foi a queima-roupa, fui levada ao hospital, cheguei ali, passei pela primeira laparotomia, que é a cirurgia, né, a qual fui aberta fora a fora, atingiu 12 órgãos. Nessa época o médico disse, mãe, você não vai poder engravidar mais, foi por um trisco, você está viva, quase que você também, porque quando eu sofri o tiro, automaticamente eu já perdi o movimento das pernas, que pegou aqui, né, então automaticamente minhas pernas ali já desfaleceu. E naquele momento ali, eu não entendi nada que era Deus ali, sabe, me dando sinais. Eu não entendi, irmã Enéas, que era Deus me dando sinal. Por quê? Porque quando eu sofri esse tiro, eu vou para o hospital, passo 10 dias, né, me recuperando, passei pela primeira UTI, saio do hospital. Quando eu saio do hospital, eu saio muito frustrada.
muito assim, magoada. Eu saio com muita dor, mas uma dor de alma. Por quê? Mas nunca eu quero saber de homem. Mas nunca, sabe, eu me aproximo, eu não quero mais saber de casar. Pra mim, homem acabou. E no dia que o homem encostar perto de mim, aí eu com gênero paraibana, no dia que o homem encostar em mim, eu mato. E até então, agora Satanás, ele chega com o último prato. Qual foi o último prato que ele lançou na minha vida? O último prato foi o lesbianismo. Porque Satanás, ele é estratégico, ele é muito estratégico. Ele te lança, sabe, uma cervejinha hoje, um uísque amanhã, um cigarro depois, a droga depois, a prostituição depois, um pacto com Satanás depois. Quando você chega no lesbianismo, no homossexualismo, pronto, é o último prato. É o último prato. Por que eu digo que é o último prato? Porque por esse prato muitos têm descido a cova. Tem descido à sepultura. E por que eu digo é o último prato com convicção? Porque através do lesbianismo, do homossexualismo, você conhece todos os pratos. Eu me deparei com cenas que eu não desejo para ninguém. Tipo assim, eu chegar em uma casa de homens, com homens, e eu me vi aquilo e eu falei, Deus, isso não é para mim. O que é que eu estou fazendo aqui? Coisa mais horrível, sabe? E eu cheguei e eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Só que por mais que eu estava vivendo aquela vida, irmão Enéas, a minha alma gemia. A minha alma, havia um grito de socorro ali, sabe? Porque Deus, ele me deu muitos sinais. Deus, ele me deu muitos sinais de que ele estava ali a todo tempo a me esperar. Só que em todo tempo a minha visão estava muito fechada. E quando eu me vejo agora depois, né, desse incidente que aconteceu, eu entro no lesbianismo. E como que eu entrei no lesbianismo? Eu saio do hospital ferida, muito machucada com todos os relacionamentos, a ponto que eu corri riscos, né, nesse nível. E ali eu digo, não, para mim homem acabou. Eu agora passo a ter relacionamentos com mulheres. E foi onde Satanás ali, ele abriu um portal no mundo espiritual muito grande, porque ali eu conheci todos os pratos mesmo. Eu tive lugares assim que eu não desejo para ninguém, sabe? E quando eu cheguei nesse nível, a minha alma, ela gemia. Existia um vazio que quanto mais eu me aprofundava nas coisas do mundo, quanto mais eu me aprofundava no que o mundo me oferecia, mais a minha alma gemia. A minha alma gritava, havia um grito de socorro interno dentro de mim, que tinha dias assim que eu não entendia, mas eu abraçava minha mãe e eu dizia, mãe, eu não sei por que sabe, eu sofro tanto, porque eu não tenho sorte com relacionamentos, porque, sabe, há um vazio dentro de mim. E minha mãe, ela também não entendia, ela não sabia me explicar. Aí agora eu me vendo no lesbianismo, sabe, eu me entrego assim, mais ainda. E quando eu me entrego, Deus nesse momento, ele foi tão amoroso, tão misericordioso, que ele levanta alguém. Eu digo levanta porque nada é por acaso, igreja, nada é por acaso. É onde eu conheço, né, a pessoa que foi meu esposo. Ele vem de Salvador, ele não era crente na época, eu também não era, até porque eu estava vivendo nesse mundo. Nessa época eu abri um bar, eu tinha meninas trabalhando para mim e eu estou vivendo uma vida depravável, sabe? Tô ali, ó, vivendo um mundo de droga, de prostituição, lesbianismo, de muita bebedice, fumava cigarro. Tô vivendo num mundo ali, sabe? E nisso aquela sensação de poder, ganhando dinheiro, sabe? Vivendo uma vida mesmo assim, num turo mesmo do pecado. Até que eu conheço alguém, né, que foi meu esposo, e ele se interessou por mim. E eu falei, ó, pra mim não dá, eu vivo essa vida. Como que ele chegou na sua vida? Nessa época, irmã Enéas, eu estava sendo ameaçada de morte pela mesma pessoa que tinha me atirado, né, um tempo atrás. E eu estava sendo ameaçada de morte. Então, quando eu conheço essa pessoa que foi meu esposo, ele era vigilante. Ele prestava serviços, né, noturno. E olha só, aí eu conheci ele e eu falei assim, ó, tô correndo riscos, tô sendo ameaçada de morte, tem como você, né, fazer a segurança do meu ponto na hora que eu for fechar, me levar em casa? E ele começou a trabalhar para mim. E ali, poucos dias, ele disse assim, eu tô gostando de você, não tem como a gente namorar. Eu falei, eu não curto isso, meu negócio é mulher. E ele, não, vamos se conhecer, você vai se apaixonar por mim. E eu falei, não dá. Mas assim, eu vivi uma vida tão de ilusão que o que me fez apaixonar por ele, sabe, foi a questão dele me passar segurança. A pessoa andava com 2,38 na cintura, né, porque ele era vigilante, trabalhava armado e diariamente ali com armas.
E eu me senti segura, eu me senti ali, né, que eu estava protegida. E até então, pronto, eu me entrego a essa pessoa, começo agora a me relacionar com ele, dentro de 8 meses a gente agora vai morar juntos. Só que quando eu vou morar junto com ele, dentro de 4 meses eu já sofro a primeira traição. A primeira traição, que inclusive essa traição já houve, né, uma gravidez. E agora eu me vejo mais uma vez, irmão Enéas, ferida. Eu me vejo frustrada. Eu me vejo traída. E quando você foi morar com ele, você já largou o nome sexualista? Então, é uma pergunta muito boa, né? É que muita gente assim tem essa dúvida, sabe? Quando eu fui morar com ele, eu não me vi liberta do lesbianismo, não. Ao contrário, eu fui morar com ele e por ainda estar vivendo esse lado, eu servia o meu esposo com esses pratos, né? Eu atraía mulheres para ele para me ver essa situação. Então assim, só que eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais essa vida, eu queria ter um relacionamento que, sabe, eu amasse, respeitasse, a pessoa me respeitasse. Eu falava que eu queria ser mãe, que eu queria meus filhos me chamando de mãe, porque eu já tinha tido 2 filhos, né, nesse percurso e não tinha criado nenhum. Então, nesse tempo, eu falava assim para Deus, Deus, um dia eu quero casar, eu quero ter filhos, sabe, eu quero ter um esposo que eu venha amar, que eu venha cuidar, eu quero um esposo que me respeite, eu quero que meus filhos me chamem de mãe. Eu sonhava ser dona de casa, eu sonhava em ser esposa, eu sonhava em ser amada e Deus sim permitiu eu conhecer essa pessoa. Eu agora me vejo junta com ele, só que ainda com desejos em mulher, né? E quando eu me vejo nessa situação, eu comecei a sofrer por isso. Por quê? Porque ele também não me respeitava, ele não me respeitava, e à medida que ele não me respeitava como esposa, ele me traía, eu tentava agora me preencher também nesse lado. E à medida que ele não me respeitava aqui, eu procurava me preencher aqui, aquilo foi causando um estrago cada vez maior em mim. Cada vez maior. Inclusive, irmã Enéas, é muito interessante que muita gente não sabe, no outro podcast eu não falei, que quando eu corri para os caminhos do Senhor, né, primeiramente pelo vazio. Gente, alguém fala assim, mas você voltou para Deus por causa do casamento frustrado que você tinha. Não, gente, eu voltei para Deus primeiramente pelo vazio que existia na minha alma, sabe? Era um vazio muito grande, que só esse vazio era tão grande que só Deus, na grandeza dele, foi capaz de preencher. E segundo, pelo meu casamento, né? Porque assim, eu amava meu esposo, eu queria ser aquela dona de casa. E quando eu voltei pro Senhor, eu continuei sofrendo traição. Só que assim, mesmo nos caminhos do Senhor, no início da minha caminhada com Deus, uma das coisas que eu mais tive dificuldade de ser liberta foi o lesbianismo. O senhor acredita nisso? É forte, né? O envolvimento, né, no mundo espiritual em torno disso é muito forte. É muito forte. E assim, eu sei que existe muito isso, irmã Enéas, no nosso meio. Isso está mais comum do que a gente imagina. Eu conheço jovens, eu tenho ajudado pessoas com isso, sabe? Que está dentro da igreja e diz assim, missionário, eu estou com medo, me ajuda. Jovens que eu já perguntei, qual é o seu medo? De alguém chegar em mim e eu não vou resistir. E eu falo, você tem convicção que você é liberto? Não, eu não tenho certeza se eu sou liberto. E isso está mais comum do que a gente imagina no nosso meio, entendeu? Como que foi a volta sua para o caminho do Senhor? Porque você estava com o seu esposo e houve a traição ali. Teve um chamado de Deus? Como que foi? Então, a minha volta para o Senhor foi tipo assim, né? A gente juntou, eu tinha um ponto bem menor. E quando eu tô nesse ponto, ele trabalhava de vigilante, era uma pessoa bem estruturada, ele, não, vamos alugar um ponto maior e tal, e a gente foi mais pro centro. Quando a gente foi pro centro, abriu uma igrejinha pequenininha, tinha ali uns 7, 8 membros, né, que era a família de um pastor. E quando abriu essa igrejinha, eu estou lá agora num ponto maior, ganhando muito dinheiro, aí já comprei outro carro e as coisas acontecendo, né, financeiramente, também espiritualmente falando. Abro uma igrejinha e quando abro a igrejinha eu tô ali na janela da minha cozinha fazendo uma porção e eu vejo a minha pastora, minha mãe na fé, Maria Chagas, e ela tá lá louvando o hino da harpa. E quando ela tá louvando esse hino da harpa, eu comecei a ouvir aquele louvor e eu comecei a chorar.
No que eu comecei a chorar, mas era um choro assim que doía, sabe? Dentro de mim, cortando assim. E eu falei, eu não aguento mais, eu vou voltar para os caminhos do Senhor. E eu lembro que eu larguei tudo ali que eu estava fazendo naquela cozinha, daquele bar. E eu cheguei para as meninas, vocês cuidem aí que eu tô indo na igreja. E eu tava cheirando a bebida, cheirando a cigarro, sabe? E grávida, porque o médico disse que eu não podia mais engravidar, mas naquelas alucinações e ilusões que uma gravidez ia segurar o marido, sabe? Eu, mesmo assim, correndo riscos, eu engravidei. E agora, ouvindo aquele hino da harpa, eu largo tudo e eu vou para a igreja. E chegando na igreja ali, eu já cheguei chorando, sabe? Eu quero aceitar Jesus, e foi assim uma das decisões mais lindas da minha vida que eu tomei. Só que quando eu voltei para o Senhor, no período de 1 ano e meio, irmão Enéas, eu tive a dificuldade de ser liberta na questão do lebianismo, que hoje é de uns pratos com experiência própria, é um dos pratos mais difíceis hoje, sabe? Às vezes alguém que está no mundo e vem e está ali, a gente precisa ter um cuidado muito grande, a gente precisa abraçar, precisa curar feridas, precisa entender, sabe, o que aconteceu lá atrás, para essa pessoa se achegar a esse mundo do lebianismo, do homossexualismo, porque hoje eu sei, eu vivi isso, é um dos pratos mais difíceis de ser liberto. As outras coisas você conseguiu largar automaticamente. Foi automático. Mas essa demorou um tempo mais. Inclusive, quando eu voltei para o caminho do Senhor, que eu cheguei ali no bar, naquele dia eu falei assim, eu cheguei pro meu esposo, ele tinha chegado do trabalho e eu falei, vou fechar isso aqui. E ele, você tá louca, você é apaixonada por isso aqui? Eu falei, para mim isso aqui acabou. Eu agora vou servir ao Senhor, eu não quero mais saber de bar, não quero mais saber de... E foi automático, foi muito assim, sabe, de vestes, de maquiagem, de tudo que refere à vaidade, assim, foi muito automático, foi instantâneo, assim. Só a questão mesmo do lebianismo, que eu fui 1 ano e meio conversando com o meu pastor, tive acompanhamento, pedindo ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falava pro meu pastor assim, pastor, porque se eu sair hoje, eu vou sair por causa desse prato. E ele, não, minha filha, a gente vai fazer, né, uma campanha, vou fazer e você vai, um processo de libertação, e você vai ser liberta. E eu tive experiências com Deus, assim, incríveis, e Deus me libertou do lebianismo. Sim, e hoje eu ajudo pessoas. Aí você aceitou Jesus, se posicionou, aí acabou as lutas, como que foi? Ou aí que veio as lutas? Ah, não, aí que veio as lutas. Aí a porta ficou mais estreita, né? A porta ficou muito... Aquela porta que era assim, fez isso aqui, ó. E cada dia a impressão que eu tenho, o povo de Deus, é que ela está diminuindo, né? Eu aceitei Jesus... Agora estou ali, né? Passei primeiramente pelo processo de libertação do lebianismo. Agora estou ali acreditando que meu esposo também ia se achegar para o Senhor, mas não, as traições aumentaram, né? As curtições dele aumentaram. Por quê? Porque ele não gostou da nova Cícera. A nova Cícera que agora, né, não usava mais aquela saia de um palmo, aquela Cícera que bebia, que usava drogas, que saía para curtir, que dava mulher para ele. Ele não gostava mais dessa Cícera. Inclusive, ele falava muito isso, ele mencionava muito isso, né? Sabe por que eu te traio? Porque você, né, não faz mais isso, não faz mais aquilo, não senta mais comigo assim. Mas, assim, no início, o povo de Deus, você é mulher, que eu sei que tem muitas aí que passam por isso, sabe? Eu sei que tem muitas, irmão Enéas, que passam por isso. Sabe por que eu te traio? Você não se arruma, você não senta para tomar cerveja comigo. Minha querida, não é isso, não é isso. Isso é uma forma que Satanás está usando a boca do teu esposo para tentar convencer a tua mente que é isso. Porque se você, sabe, buscar entendimento no Senhor, fazer um propósito com Deus, o porquê de todas essas coisas que está acontecendo no teu casamento, na tua casa, Deus vai te dar entendimento que esse não é o motivo dele te trair. Na verdade, o inimigo usa e acha, né, procura achar uma brecha para a gente acreditar que estamos sendo traídas por causa da mudança, da transformação, né? Mas não, eu não vejo. No início eu acreditei, né, que ele me traía por causa da minha mudança, a nova Cícera. Deus transformou, agora a nova criatura, tudo se fez novo. Mas quando eu entendi que não era isso, sabe, Deus realmente mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida. Na verdade, ele queria usar ele com essas palavras para te tirar de novo da presença de Deus. Para me tirar, e por diversas vezes o meu esposo chegou a falar assim para mim: depois que você foi para a igreja, a gente não é mais feliz, né?
olha como você se veste hoje, olha como você mudou, olha para você, olha para suas roupas. Mas assim, por um momento, mulheres, você que está em casa me assistindo, em nome de Jesus, por um momento eu tentei, sabe, mudar algumas coisas no meu corpo para agradar meu esposo. Eu tentei voltar à vaidade de antes, tentei diminuir, sabe? Só que à medida, irmã Enéas, que eu desagradava a Deus para agradar o meu esposo, naquilo que eu agradava a ele hoje, no outro dia eu era frustrada, no outro dia eu era traída, sabe? À medida que eu sentava com ele hoje para tomar um copo de cerveja, porque ele dizia, eu te traio porque você não senta mais para tomar um copo de cerveja comigo. Só que naquilo que eu fazia hoje com ele, amanhã ele estava me traindo do mesmo jeito. Só que isso aconteceu, o povo de Deus, entenda. Ah, mas você desagradou Deus para agradar o seu esposo? Sim, até entender verdadeiramente, sabe? A forma que o inimigo estava usando ele para me atingir, para, tipo assim, tirar o foco, sabe? Me tirar da presença do Senhor. Quando eu entendi que não era agradando o meu esposo, que Deus ia fazer no meu casamento, foi a chave, sabe? Quando eu entendi que não era, entenda, que não era agradando o meu esposo naquilo que desagrada a Deus. Entendam, mulheres, pelo amor de Deus, sabe? Uma coisa é você agradar o seu esposo, sendo sábia e virtuosa, naquilo que agrada a Deus. Outra coisa é você agradar o seu esposo naquilo que desagrada a Deus. Aí sim, você será frustrada no outro dia. Você será decepcionada. Você vai ser traída, enfim, muitas coisas vão acontecer. Mas quando eu entendi que para Deus trabalhar no meu casamento, sabe, fazer acontecer no meu casamento, não era eu agradando ele, desagradando a Deus, mas sim, buscando entendimento em Deus, buscando entender no Senhor o porquê que eu estava sofrendo aquilo, foi assim, ó, foi assim, foi no estralar de dedo que Deus fez no meu casamento. E como você amava ele, gostava dele, você quis pagar o preço, falar, vou orar para que Deus possa ganhar ele, mudar ele como mudou eu, como foi isso? Eu amava muito meu esposo, muito, né? Muito, porque assim, Deus ele trabalhou de uma forma muito linda. Eu vi alguém que investiu em mim, eu vivendo no lebianismo e dizendo, não, eu vou, sabe, você vai se apaixonar por mim, eu vou cuidar de você, vai ser diferente. Outra, a forma que você está sendo ameaçada, eu vou te proteger. Isso me dava segurança, então eu agarrei ele ali todas as minhas forças. Só que ali eu já nos caminhos do Senhor, me vejo agora sofrendo traição e apaixonada, sabe, amando meu esposo, eu agora quero pagar preço por ele. E eu resolvo pagar preço pelo meu casamento. No começo, quando eu não entendia, eu desagradava a Deus para agradar a Ele. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu agora já não mais agrado a Ele, mas busco no Senhor entendimento, como que Deus poderia ali, em tudo que estava acontecendo, Deus trabalhar no meu casamento. E ali eu fiz um propósito com Deus, né? Eu fiz um propósito com Deus que o meu esposo não seria mais meu, mas do Senhor, que eu estava entregando nas mãos dele, que meu casamento agora era do Senhor e que eu estava disposta. Mulheres, você precisa estar disposta, você crê, você acredita, você tem fé. Se você tem fé, sabe, eu creio e sei, vale a pena pagar preço sim, irmão Enéas, vale a pena pagar preço. Eu acreditei no Senhor, sabe, eu amava e eu resolvi acreditar. Por quê? Aí você pergunta assim, nossa, mas você sofreu traição tanto tempo, por que você resolveu acreditar no Senhor em prol do seu casamento? Porque eu fui alcançada por essa graça, né? Eu alcancei as misericórdias do Senhor e assim como eu alcancei as misericórdias do Senhor, eu acreditava que Ele também ia ser alcançado. E por eu amar, eu já não via mais um Nilsonia, eu já não via mais um Júnior, mas eu vi uma alma que tinha muito valor para o Senhor. Hoje eu sei dizer, sabe, o preço de uma alma. O preço de uma alma é muito caro. O valor de uma alma é muito caro, irmã Enéas, porque eu paguei preço. Eu paguei preço, sabe? De sofrer traição e não desistir. Até o ponto de Deus dizer assim pra mim, minha filha, quando tu olhar pra ele como eu olho, sabe? Quando você passar a amar, a abraçar, como eu abraço, como eu a vejo, eu vou fazer na vida dele. Eu vou fazer na vida dele, eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer na vida dele por amor à sua vida. Só que assim, é interessante a gente observar, irmã Enéas, se a pessoa não quiser, não adianta, né? Tipo assim, ele não queria. Em todo tempo, eu estava ali pagando preço, sofrendo, suportando traições. Quando eu já não agradava a ele, passei a agradar só o Senhor. E agradar só o Senhor, povo de Deus, é a porta se estreitar mesmo.
É você dizer, então agora eu não agrado mais o homem, a minha expectativa está no Senhor, porque era uma das coisas que Deus queria me ensinar. Minha filha, a tua expectativa tem que estar em mim. A tua expectativa não pode estar mais no homem, sabe? Espere em mim, confia em mim, sabe? Eu posso fazer ao teu favor. Quando eu coloquei a minha expectativa no Senhor e já não agradei mais o homem, mas fiz um propósito com o Senhor, que daqui para frente é só Deus na minha vida, sabe? Eu vou cuidar, vou amar, vou respeitar, vou zelar, vou, sabe, servi-lo, vou lavar os pés se preciso for, mas a minha expectativa, a minha confiança está no Senhor. Quando eu tomei essa decisão, ainda que ele continuava me achando, sabe, indiferente por causa das minhas decisões, por causa das minhas vestes, sabe, eu olhava para Cristo, e olhar para Cristo, e olhar para a cruz foi tipo assim, Deus vai trabalhar na vida dele. Assim como, e ele vai me ver da forma que Jesus quer que ele me veja. Só que ele não quis, né? Eu paguei preço pela vida dele, foi 14 anos de oração. Cada ano que se passava ficava mais difícil, tipo assim, dele fugir com mulher, de um ano ele me trair com 9 mulheres, de ter filhos na rua, de um ano ele sair para morar com 2, tipo isso. Eu paguei um preço muito grande, mas... Povo de Deus, mulher que você está em casa aí me assistindo, eu nunca saí de dentro da minha casa, eu nunca desisti da minha casa, eu nunca deixei de orar pela vida dele. Até porque numa experiência que eu tive com Deus, Deus falou assim comigo, minha filha, não sai da tua casa. O teu testemunho consiste em tu ficar na casa. O teu testemunho consiste em você permanecer na casa. E é por isso que eu estou testemunhando aqui para você. Se eu tivesse desistido da minha casa, saído da minha casa, hoje eu não estaria aqui, irmã Enéas. E tudo que você está contando, a gente vê que foi tipo assim, Deus usou ele como uma ferramenta para te forjar. Isso. Tipo assim, tirou lá no início, você estava no ouvido das mulheres, mas chegou um ponto que também ele não quis nada, Deus falou, agora vai... Agora eu vou tirar para... Mas você vai ter o testemunho para contar depois, né? Sim, é muito interessante tudo isso que o senhor falou, porque, gente, foi isso, sabe? Chegou ali o ano de 2022... Eu tive uma experiência com Deus, Deus mostra as coisas muito visível, assim. E eu vi ele entrando dentro de minha casa com um martelo na mão, né? Um martelo novo. E eu cuidava da mesa da ceia, lá na Bahia. E eu via, irmão Enéas, ele entrando com esse martelo e ele ia para esse vidro de cristal. E ele dizia, eu vou quebrar. E ele quebrava aquele vidro todinho. E eu dizia assim, não quebra, que é Deus usar na mesa da ceia. E o Espírito Santo de Deus falava assim comigo, ó, à medida que eu via ele quebrando aquele vidro que virava um pó. E Deus falava assim comigo, ó, tá vendo lá, minha filha? Assim eu estou permitindo ele fazer contigo. Eu coloquei o meu martelo na mão dele para te forjar, para forjar o teu caráter, para te aperfeiçoar. Assim como ele está quebrando aquele vaso, eu estou permitindo ele quebrar você. Porque o meu esposo, irmão Enéas, ele fez isso aqui comigo, ó. Ele fez isso aqui, dele sair de casa e morar com a mulher do lado, assim, ó. Praticamente do lado da minha casa, sabe? De eu ter carro e ele, tipo, pegar o carro e dar para mulheres de rua. E eu vivi uma situação de humilhação. Eu vivi uma situação de muita humilhação. De eu já andar assim, sabe, de rosto baixo, de não querer mais sair. Eu vivi um estado assim de humilhação muito grande. E as pessoas apontar para mim e dizer, não é crente, não é a missionária, não é a mulher que prega, não é aquela que tem feito tudo para Jesus. Mas eu te falo, minha irmã, você que está em casa, eu te falo uma coisa, valeu a pena. Valeu a pena. Irmão Enéas, tudo que eu sofri e padeci pelo Senhor, valeu muito a pena, porque hoje eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Eu estou colhendo, mas colhendo assim os feixes cheios, sabe? Eu estou vivendo o melhor tempo de Deus na minha vida. E tudo isso, igreja, através do meu testemunho. E que testemunho? Por eu ter suportado, sabe? Por eu ter suportado os processos de Deus ali na minha vida. Porque eu poderia ter desistido da minha casa, do meu casamento, ter saído de casa. Mas Deus disse, minha filha, fica na casa. Porque em você ficar persiste o teu testemunho. Porque eu estou usando ele como ferramenta minha para te forjar e mudar o teu caráter. Talvez Deus está usando alguém aí para forjar o teu caráter, o teu temperamento, para forjar o teu eu, porque esse eu aqui, ó, tem que ser forjado mesmo e você não está entendendo. Aí você está dizendo aí, mulher, por que Deus permite eu passar por isso? Por que Deus eu sofro tanto? Por que eu não tenho sorte nos meus relacionamentos? Por
Porque sempre dá tudo errado. Deus, Ele está, sabe, te dando sinais. Ele está, sabe, chamando a tua atenção. Ele está tentando te atrair. Eu creio que de uma certa forma Deus está tentando falar contigo. Essa pessoa que está do teu lado, talvez Deus está usando ela para moldar você. E você está simplesmente dizendo, por que eu sofro tanto? Ou por que eu não tenho sorte no meu relacionamento? Começa a observar os sinais, né, irmã Enéas? A gente tem que parar e observar os sinais. Nada é por acaso. Nada é em vão. O que para mim lá atrás foi ser mulher gato e ter 7 vidas, porque eu sofri um acidente de moto, né? Foi tiro, foi tipo laparotomia, a primeira. Mas até então era mulher gato. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não era nada, sabe? Eu, uma pobre, miserável, sabe? Que estava num monturo de lixo, que estava ali todo dia com o pé numa cova. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua misericórdia, Ele me alcançou. Então, observa os sinais. Passa a observar os sinais, porque nada que está acontecendo do seu lado é em vão. E como que foi o final, assim, do seu relacionamento com o seu esposo? No decorrer desse casamento, foi 14 anos, né? E 2022 eu estava bem cansada de todas essas traições. Então, por eu estar muito cansada, eu fiz um propósito com Deus, que aquele ano de 2022 ia ser um ano de campanha, ia ser um ano assim de propósitos, porque eu precisava de uma resposta, né? Deus já tinha me mostrado o que ia acontecer com ele. Ele estava num estado assim que tipo, eu não quero saber de Deus, a minha vida é essa, sabe, me deixa em paz. E eu respeitei a decisão dele, mas em todo tempo orando no Senhor pela vida dele. E 2022, eu lembro que em fevereiro eu comecei a fazer a campanha ali e só terminei em dezembro. E nesse ano de 2022, Deus começou a mostrar o que ia acontecer com ele. E quando Deus me mostrou o que ia acontecer com ele, irmão Enéas, meu coração ficou mais contrito, meu coração ficou mais amolecido com ele, meu coração ficou mais assim, Jesus, tenha de misericórdia. Porque quando você ama, sabe, você não quer, tipo, perder, ainda mais quando, né, Deus te mostra que vai colher, que vai fazer descer a cova, você não quer dessa forma. E assim, Deus mostrou pra mim o que ia acontecer. Quando Deus mostrou o que ia acontecer, eu comecei a orar, Deus, age de misericórdia, sabe, dá oportunidade de salvação, sabe? Só que ele não queria. E no ano de 2022, eu comecei a me envolver mais e mais, fazer a obra. Fiz viagens aqui para Goiânia, Senador Canedo, para me pregar. E à medida que eu fazia a obra do Senhor, Deus foi me mostrando. Eu ficando viúva, Deus foi mostrando, eu ficando viúva e mostrando. Até que no mês de novembro, eu vim para uma última turnê aqui em Goiânia. E quando eu cheguei aqui, uma pastora disse assim para mim, Deus usou ela e disse, ei mulher, eis que vejo tu orando pedindo para voltar, mas não vai voltar mais, porque agora sou eu que estou tirando. Deus falando através dela, né? Sou eu que estou tirando. E estou tirando para tratar. E daí eu chego dia 1º de dezembro em casa. E quando foi dia 10 de dezembro, isso do ano 2022, dia 10 de dezembro, eu cheguei de uma pregação em casa, Luiz Eduardo Magalhães. Quando eu cheguei, ele disse assim, ó, tô juntando minhas coisas e vou embora. E eu tava muito assim, sabe? Cheia de Deus, por tudo que Deus estava fazendo na minha vida. E eu, amém. Naquele momento ali que ele disse, eu estou saindo de casa, eu descansei. Falei, amém, a partir de hoje, ó, eu te amo, mas eu estou tirando a minha mão. E hoje eu declaro, você não é meu, você não é desta mulher, e você é do Senhor. Porque é interessante a gente observar, como eu estava falando, que quando você faz um propósito com Deus, você tem que estar apta, sabe, de coração aberto, para aceitar aquilo que Deus vai fazer. Eu paguei por esses 14 anos para Deus libertar, para Deus salvar, para Deus transformar o meu casamento, só que o meu esposo não quis. E quando não quer, não adianta, entendeu? E ele não quis. Então, à medida que agora ele sai de casa, eu descansei no Senhor, eu entreguei literalmente nas mãos do Senhor e descansei meu coração. Quando eu descansei, pronto. Eu sofri, foi muito doloroso, chorei muito, mas ali em todo o tempo procurei me envolver com a obra, sabe? Quanto mais eu sofri aqui, mais eu me envolvia com a obra do Senhor, que isso era o que preenchia agora. Missionária, então você, além de estar enfrentando toda essa dificuldade dentro do seu casamento, também você enfrentou um outro processo
que foi muito doloroso, que foi o nascimento do seu filho, né? Como que foi? Sim, no decorrer do meu casamento eu sofri nessas traições, né? Passando por muita dificuldade nessa questão amorosa. Eu tive a enfermidade, né? Não bastava só uma coisa, veio outra agora. E em tudo isso eu vejo a mão de Deus. Por quê? Porque agora eu estou num casamento muito difícil e de repente eu me encontro grávida de segundo filho. Até porque lá no tiro o médico disse que eu não podia mais engravidar e agora me vejo no segundo filho. E quando acontece a segunda gravidez, eu grávida de 5 meses e pouquinho, um dia de domingo sentindo muitas dores, eu me vejo agora com a hérnia rompida. Até então eu não sabia que essa hérnia estava rompida. Fui para um hospital, chego lá, não mãe, é os rins, vamos fazer uma cirurgia. Como hoje eu fiz a cirurgia dos rins, tirou cálculo. No outro dia, menos de 24 horas, o meu corpo rejeitou a placenta do Moisés. 5 meses e 3 semanas. Eu tenho um filho que é um testemunho vivo, né? A placentinha saiu, o corpo rejeitou a placentinha fechada, que Deus ali livrou ele de ser, né, contaminado com fezes, até porque eu estava com essa hérnia já rompida há dias. Não podia fazer tomografia por causa da gravidez, então até fazer a dos rins, no outro dia, o corpo rejeitar a placenta de Moisés fechadinha. Aí no terceiro dia que eu continuei passando mal e já respirando com a ajuda de aparelhos, foi que fez uma tomografia. Quando fez a tomografia, não, leva essa mulher para o centro cirúrgico agora, ela está toda estourada. Que no caso a minha alça intestinal, né, eu já tinha. E ali me levaram para o centro cirúrgico, foi uma cirurgia de 12 horas. Eu tive todo o meu intestino tirado para fora, lavado, devolvido, só que nisso eu já saí para uma UTI. Eu fui entubada, traqueostomizada, eu passei, né, por 12 laparotomias ao todo, eu fui aberta 12 vezes. Cheguei a passar assim, tive 3 paradas cardíacas, 5 convulsões, eu passei por 3 isolamentos, peguei bactérias hospitalares que até hoje residem no meu corpo. Eu tive toda essa parte minha aqui queimada pelo ácido úrico, né? Queimadura de 2º grau e meio. Eu fui desenganada pelos médicos. Então agora eu me vejo não só sofrendo no casamento, como agora passando esse processo de enfermidade. Eu fiquei na UTI 4 meses e 28 dias. E continuei sofrendo mais ainda o casamento. Só que ali eu passei a ter experiências com Deus e eu sabia que Deus tinha me colocado ali. Por quê, irmão Enéas? É muito interessante a gente frisar aqui, porque quando eu me vejo na UTI, sem falar, né, sem nada, já sem funcionar mais nada, já desenganada pelos médicos, mas no momento que eu acordei, que eu fiquei um tempo desacordada, eu falei para Deus que se Deus me desse vida para levantar dali e sair fora daquele hospital, eu ia perdoar a pessoa que eu fui abusada na infância. E por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estava na igreja, eu já estava ali falando do Senhor, né? Já estava louvando, já estava trabalhando com mulheres, mas eu ainda não tinha perdoado essa pessoa. Tipo assim, eu faltava ainda liberar o perdão. Isso que você está falando é muito importante, né? Porque a pessoa se sente prisionada por falta de perdão, né? A pessoa que ela não perdoa, automaticamente ela se lança em uma prisão, né? À medida que você não perdoa, você está preso, você é aprisionado. E quando eu me vejo nessa UTI, 30 quilos a menos, já no estado mesmo assim, muito feio, em pensamento só eu falava, se Deus me tirar daqui, eu vou perdoar essa pessoa. E Deus foi muito misericordioso, que Deus me tirou de lá com 4 meses, 28 dias. Eu saí do hospital aberta, desenganada, usando bolsa de colostomia, né? O irmão Enéas até tem as fotinhas aí. Usando bolsa de colostomia. E quando eu me vejo agora em casa, internação domiciliar, desenganada, já lá, tipo assim, qualquer hora vai morrer. Eu falei para Deus que se Deus me levantasse dali, eu só queria perdoar essa pessoa. E depois de 8 meses, em cima de uma cama, vegetando, sem andar, sem nada, meu cabelo caiu por 2 vezes, minha unha caiu, sabe? Tudo isso aqui meu feriu, aqui tudo queimado do ácido úrico. Quando Deus me levantou a primeira vez, eu cheguei para meu esposo e eu falei, eu quero visitar essa pessoa. E era com a mão na barriga, segurando aqui, porque estava aberto, e uma na tráqueo, que ainda não tinha fechado. E eu chego lá, na casa dessa pessoa, voz de robô ainda, oi, eu vim te pedir, sabe? E eu fui ali, eu pedi perdão. Foi algo assim, transformador, foi algo libertador, foi algo que mudou a minha vida, sabe? Foi algo que mudou a minha vida, foi como que meus pés estivessem, sabe, com correntes, mas no momento que eu perdoei, que eu pedi perdão,
Até porque a palavra de Deus nos ensina, né? Se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele. E eu fui nessa pessoa e eu pedi, quando eu pedi perdão, como que fardos, sabe? Caísse assim. E quando eu abracei e pedi perdão, tipo assim, Deus, agora faz de mim o que quiseres. Eu estou pronta. Pode me levar, pode, sabe? Eu fiquei entregue. Porque para mim, aos meus olhos, né? Era uma das coisas assim que eu mais pedi a Deus para me perdoar quem lá na minha infância, né, abusou da minha inocência e foi um dos primeiros pratos, né, que Satanás investiu. E dali por diante eu saí consertando algumas coisas. Eu saí pedindo perdão àquelas meninas que eu fiz comer dos mesmos pratos. Eu saí pedindo perdão àquelas meninas que eu servi, né, para o meu esposo. Eu saí pedindo perdão àquelas meninas que eu fiz entrar no lesbianismo. Eu saí ali na minha pouca força, aberta, sabe, usando bolsa, atraque fechando. Eu saí consertando muitas coisas. Eu saí pedindo perdão a quem eu tinha ferido, a quem eu tinha batido lá atrás, sabe, brigado, tipo isso. E quando eu fiz tudo isso, eu falei, Deus, faz de mim agora a tua vontade. Eu estou pronto, o Senhor pode me levar. E ali eu entendi o processo. E o mais lindo, eu perdoei meu esposo, sabe? Eu cheguei para ele e eu te peço perdão, se eu falhei, sabe? Se realmente eu não consegui cuidar de você da forma que você merecia. Mesmo ele me traindo, eu pedi perdão, porque a palavra de Deus nos ensina isso. E para mim, como eu fui desenganado e eu estava à beira da morte, eu só queria morrer em paz, entendeu? Quando eu pedi perdão pro meu esposo, ele chorou, você não tem o porquê. Eu falei, mas eu quero te pedir perdão, eu quero. E eu falo pro Senhor, foi uma das coisas mais lindas, assim, quando Deus me deu a oportunidade de levantar do leito e na minha visão, consertar algumas coisas e dizer, Deus, eu tô pronta para o Senhor me colher, pode, sabe? Você que viveu isso, você poderia direcionar a palavra, porque existem pessoas que estão atrás dessas câmeras que vai ver isso e está precisando só de liberar o perdão, né? Ah, com certeza, é necessário, assim, o perdão é necessário. Tem muitas mulheres que o ministério não desenvolveu por falta do perdão, tem muitos casamentos que, sabe, ainda Deus não fez acontecer por falta do perdão. Deus está constando agora no meu coração aqui que tem muitos casamentos que Deus quer trabalhar, que Deus quer entrar na tua casa e fazer. Mas assim, você, mulher, isso aqui é mulher, Deus está falando no meu coração que é mulher. Você precisa, mulher, liberar o perdão, porque se você não liberar, mas eu lembro e eu sinto dor. O verdadeiro perdão, irmão Enéas, é aquele que você lembra e já não sente mais dor. É aquele que você lembra do processo, mas quando você vê o propósito que você está vivendo hoje no Senhor, você se alegra por ter suportado, sabe? Por ter sobrevivido, por ter esperado no Senhor. Então, minha irmã, em nome de Jesus, isso aqui é para você, mulher. Libere o perdão, porque à medida que você libera o perdão, que você perdoa, agora é com Deus. É Deus que vai fazer ao teu favor e Deus te justifica, é Deus que nos justifica. E, irmão Enéas, o senhor não sabe, mas eu tive o primeiro processo de hospital e o segundo processo, né? Eu voltei para o hospital. E nesse segundo processo, tipo assim, eu entrei no hospital, eu estava em Roda Velha e eu saí para Salvador sozinha, ele não foi comigo, eu aberta, né? Lembrando que era eu e meu filho. Quando fez a tomografia, descobriu que eu estava, que já foi para o centro, quando o corpo rejeitou a placentinha, no segundo dia, que eu estava ali muito mal, Moisés foi para uma UTI, Moisés ficou 6 meses na UTI, Moisés ele já passou por 4 procedimentos cirúrgicos, ainda tem uma cirurgia para ele fazer. Moisés, inclusive, ele tem só um lado do nariz, né? Ele ficou 6 meses, passou por esses 4 procedimentos. Eu saí do hospital primeiro, ele ficou. Moisés também foi desenganado pelos médicos. Só que interessante, eu saí primeiro, Moisés saiu depois. Depois eu voltei, Moisés ficou em casa. Eu saí com bolsa de colostomia. Moisés saiu comendo pela sonda. À medida que eu comia, saía tudo na bolsa. À medida que Moisés comia pela sonda, dava refluxo pela boca. Então, eram 2 testemunhos, igreja. Meu esposo viu 2 milagres vivos dentro de casa. 2 testemunhos assim, ó, na frente dele. O meu esposo, ele teve a oportunidade, assim, de ver e contemplar, sabe, o agir de Deus, o cuidar de Deus. Mas ele não quis. Em nenhum momento ele desejou o Senhor.
Na verdade, ele aceitou Jesus umas 40 vezes, sabe? Ele aceitou, ele me traía e para voltar para casa ele aceitava Jesus. Só que ele não firmava. Era 15 dias ele estava me traindo de novo. Chegou um momento assim que ninguém mais já dava crédito, ninguém mais acreditava. Mas eu continuava acreditando. Porque se Deus me libertou, eu acreditava, né? Essa mesma libertação para a vida dele. E Moisés, então, ele ficou 6 meses sem minha mãe. Como que foi esse processo? Ele ficou 6 meses no UTI? A gente estava no mesmo hospital, né? Eu numa UTI, Moisés em outra. Eu fui ver Moisés a primeira vez com 4 meses. Moisés tinha 4 mesinhos. Me colocaram muita roupa, muita coisa pra gente não trocar bactérias. Inclusive tem a fotinha. E ali eu fiquei assim, meu Deus, era um desenganado ou desenganada, era um improvável, uma improvável. Então era 2 milagres ali, sabe? Deus em todo tempo com a mão. Era tipo assim, uma disputa quem ia morrer primeiro, mas em todo tempo Deus ali, sabe? Como que foi esse encontro como mãe? Ver depois de 4 meses o filho que você tanto esperava? Como que foi? Foi um choque porque aquela gravidez eu não esperava, né? Até porque essa gravidez foi numa separação que meu esposo tinha fugido com a mulher para Salvador. Então foi uma gravidez que não era esperada, uma gravidez num momento muito difícil da minha vida, mas uma gravidez, povo de Deus, igreja, foi uma gravidez totalmente ali, sabe a mão do Senhor quando Ele projeta algo que você não deseja, que você não quer, mas que através daquilo que você não quer, o que vai te tratar e forjar mais ainda, porque através dessa gravidez, a hérnia que foi causada pelo tiro em 2017, através da gravidez ela vem a romper. E nisso que me leva a passar todo esse tempo na UTI, é onde eu vou ser forjada, né? Onde eu vou ser tratada, é onde eu vou perdoar quem abusou de mim, é onde eu vou perdoar o meu esposo, é onde eu vou pedir perdão a essas meninas que eu fiz comer dos mesmos pratos, é onde eu vou pedir perdão àquela que eu tentei, sabe, matar. Muita coisa assim eu vivi. Então, foi uma gravidez assim muito incrível, que eu não planejei nada, mas que chegou ali numa situação que, meu Deus, sabe, foi Deus o tempo todo na minha vida. Inclusive hoje, Moisés tem 7 anos, é um menino incrível, é um menino que cuida de mim, um menino que entende a história dele, que entende o testemunho dele, sabe? É um menino que ele fala, quando eu crescer eu quero ser missionário, igual a senhora. Então assim, é um menino muito de Deus, um menino muito forte. E eu vejo hoje, é aquele menino que assim vai andar comigo, sabe? É aquele menino que nós vai estar lado a lado, ele já é assim hoje. Moisés é isso. E como que foi o segundo processo depois do Moisés nascer? Que você voltou para o hospital ou foi sozinho que você estava falando? Então, o segundo processo, os médicos me desenganou. Mandou para casa e disse que eu ia ficar ali para morrer. Só que passa agora 1 ano e meio e eu me vejo em cima de uma cama aberta. E à medida que eu, sabe, consertei muitas coisas espiritualmente falando, né, fiz uma aliança nova com Deus, perdoei, abracei, cuidei, mesmo ali aberta, levantava para cuidar do meu esposo, para, sabe, fazer aquela mesa, aquele cuidado. Por um tempo não conseguia servir ele como esposa, né? Ali Satanás tentou frustrar a minha mente, tipo assim, se ele já te traía antes, imagina agora. Mas eu creio que em tudo, sabe? Deus tem uma forma de trabalhar na nossa vida, porque na verdade foi o tempo que ele mais cuidou de mim, que ele mais se aproximou. Deus foi muito cuidadoso. E eu bati o pé assim, eu falei, não vou ficar desse jeito. E Deus me mostrou eu voltando para o hospital. Eu tive um sonho que eu via, além daquele corte, eu me via com outra cirurgia do lado dessa. E eu me via no leito, e quando eu estava no leito eu não tinha medo nenhum. E quando Deus me deu esse sonho, eu falei, eu vou voltar para o hospital. Eu vou voltar para o hospital e eu vou passar por outra cirurgia. E seja feita a vontade do Senhor. Era o seu sonho fechado, né? O meu sonho era Deus fechar a minha barriga para me contar, né? Tudo que eu vivi. Interessante, irmão Ernesto, que do primeiro processo para o segundo processo de hospital foi muito diferente. Porque o primeiro processo eu entrei ali inocente, sem saber o que ia passar. E as experiências que eu ia ter com Deus, né? Já o segundo processo, eu entrei marchando. Sabe o que é você saber que você vai passar por uma fornalha? Sabe, você vai passar por um deserto, você vai entrar num calabouço, mas você, tipo, eu sei que Deus está comigo, sabe?
Eu sei que Deus está comigo, Ele está aqui de mão dadas comigo, eu estou pronta para, sabe, estar com Ele, seja feita a vontade dEle. Então eu entrei naquele hospital marchando, aberta, vazando fezes 24 horas, fedendo muito, porque eu tive infecções, né? Então eu entrei assim muito convicta, Deus, seja feita a tua vontade. Deus, faz de mim o que quiser. Eu cheguei no nível assim da minha vida que eu não tinha mais medo de morrer, né? Hoje eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Estar com Cristo, você não tem medo de morrer. Morrer com Cristo é lucro. E eu cheguei nesse nível, sabe? De entrar no hospital e os médicos dizer, você não tem mais jeito, você vai arriscar. E eu, vamos tentar. E inclusive quando eu voltei para esse segundo processo, foi mais 5 laparotomias. Fui aberta 5 vezes. Por quê? Porque abria para tentar colar aquela alça intestinal, só que por eu ter infecção generalizada, a pele já não regenerava mais. Então assim, aí fechava. De um dia para o outro, entre os pontos, fezes. E os pontos começam a fazer isso aqui. À medida que fazia isso aqui, abria. Sabe, os pontos fazia isso aqui, ó. Aí abria de novo para tentar consertar de novo, sabe, sempre dando errado. Aí eu me vejo voltando para o hospital. Moisés fica em casa, comendo através de sonda, com pessoas cuidando dele. Eu continuo sofrendo traição, mas agora já descansei no Senhor. Deus, ó, sabe, a vida dele é tua, até porque eu não dava muito conta de servir como esposa, então eu passei a descansar no Senhor sobre isso. E quando eu descansei no Senhor, eu entrei naquele hospital, irmão Enéas, como um lugar de cura, mas de cura espiritual, uma cura interna. Porque aquilo que era externo, como pedir perdão ao ente querido, pedir perdão ao meu esposo, pedir perdão àquelas pessoas, eu fiz aquilo que estava no meu alcance externo, mas agora era uma cura interna. Eu disse, Deus, eu estou entrando aqui para ter uma experiência contigo. Eu estou entrando aqui agora para ouvir o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim? E foi onde eu tive experiências com Deus, né? Que eu falo que ali Deus falou para mim que ia me levantar como missionária. Ali Deus falou para mim, né, que eu ia vencer, que eu ia contar meu testemunho. Deus falou para mim que a minha casa ia ser casa que havia testemunhos, que hoje há testemunhos na minha casa. Ali eu tive muitas experiências com Deus. Só que foi um processo, né? Eu tive paradas cardíacas, convulsões. Todos os dias eu tinha convulsões. Ali os médicos, você não tem mais jeito, a gente não sabe mais o que fazer. Inclusive, quando eles mandou para casa no segundo processo, irmão Enéas, eu também fui para casa aberta. E qual que foi essa uma das experiências que pode citar, que você viu realmente Deus falando, Deus mostrando um ministério para você, que era improvável, porque ainda você estava ali para passar por uma cirurgia, mas você cria por fé que realmente ia viver isso no futuro? A experiência mais linda que eu tive com Deus foi quando, já no percurso ali, que o segundo processo, eu fiquei 4 meses e 29 dias no hospital em Salvador. E a experiência mais linda que eu tive com Deus foi um sonho. Eu estava dentro de nesse hospital, eu fiquei todo tempo em isolamento, né? Um isolamento de uma UTI. E nessa experiência eu tive um sonho que eu via um homem entrando de branco dentro desse isolamento e dizia assim, Cícera Cordeiro, deixa eu ver sua barriga. E quando ele entrava ali, ele tipo tirava aquele lençol e levantava. Quando ele olhava, ele tocava em mim, um homem muito bonito, todo de branco, cabelo amarelinho, e ele dizia assim, homem nenhum mais toca na sua barriga, você está curada. E naquele momento eu estava desenganada pelos médicos, eu estava com 1,5 litro de secreção venosa, que é o pus, porque das últimas cirurgias, né, que já estava aí 12 laparotomias, eles disseram que não ia mais me abrir e acontecesse o que acontecesse. Então agora está aqui, só juntando secreção dentro de mim. E eles, por não querer mais me abrir, através dessa secreção, comecei a ter convulsões. E nessas convulsões, tipo assim, já não tinha mais o que fazer. Aumentaram as dosagens de remédio e tal, mas as convulsões continuaram. Só que eu tive uma visão, Deus falando para mim ali que homem mais nenhum tocava na minha barriga e que eu ia sair dali com vida. E quando eu tive essa visão, e eu acordei gritando pro meu esposo, Júnior, eu vi Deus falou comigo que homem mais nenhum toca na minha barriga. Só que eu ia pra minha realidade, eu estava aqui, eu estava podre, eu estava, sabe, com 1,5 litro de secreção, e eu fedia, né, entre os meus pontos fedia, e de repente passam uns 8 dias depois dessa visão, eu vou dormir, quando eu acordo de manhã, um médico chega às 6 horas, Cícera, dona Cícera,
deixa eu ver essa barriga, menina. E lá eu já usava aquela cinta hospitalar para ajudar a prensar os pontos. E quando ele tira aquela cinta, tipo aquela secreção, tava podre, tinha saído tudo, parecia que tinha passado a mão assim, ó. E ele, não, eu não tô entendendo, o que é que tá acontecendo aqui? Eu falei, não, a minha impressão é que minha barriga tinha abrido toda na hora e que meu intestino tinha saído para fora. Só que não, ele chamou a equipe, quando a equipe veio que começou a me limpar e lavar, viu, tinha dois buraquinhos assim, parecendo a ponta de 2 dedos, sabe? E tinha abrido certinho, redondinho assim. E aquela secreção muito fedida, continuava saindo, parecendo que estava espremendo assim, 2 mãos. E saía. Quanto mais limpava, mais lavava com soro, assim. E à medida que ele jogava soro, irmã Enéas, a minha pele, ela fazia assim, ó. Já meio que decompondo, já mole. E jogava soro, aí já foi abrindo um ponto pro outro. Aquele rompimento. Abriu 1, abriu 2, abriu 3. Jogava soro para limpar, aqueles 3... chegou a emendar um no outro, de tão frágil que estava a minha pele, tão como uma pelezinha de ovo, estava aquilo ali. À medida que ele jogava soro, um buraquinho abria mais e emendava no outro, entendeu? E naquele ponto ali, ele disse, realmente, não tem mais o que fazer, vou te mandar para casa. Mas ali Deus já tinha falado comigo, que homem mais nenhum tocava na minha barriga. E quando ele disse, eu vou te mandar para casa, eu só falei, amém, amém. E outra experiência que eu vi, um gigante atrás da porta do isolamento, um gigante grande assim, balançando a cabeça, você não vai sair daqui, sabe, eu, sabe, muito fraca, muito debilitada, e eu manhou lá o gigante, sabe, e eu comecei a repreender, e quando eu comecei a repreender, era como que eu me via saindo por aquelas portas, eu tive a convicção que eu ia sair dali com vida, tive a convicção. Era uma luta tanto do mal quanto do bem ali, né? A todo momento você naquela UTI, vendo isso, vendo esse sonho, vendo que Deus tinha promessa e cumprindo ali, né? Foi muito real, né? Ah, foi muito real, né? Eu tive experiências assim tremendas com Deus. Eu tive a experiência no dia que eu vi esse gigante atrás da porta balançando a cabeça e dizendo, você não vai sair daqui. Eu via demônios mirins correndo debaixo do meu leito, sabe? Eu vi muitas guerras espirituais. No segundo processo, eu vi mais guerras espirituais do que física, entendeu? Chegou um momento, povo de Deus, igreja do Senhor, chegou um momento das minhas guerras ser tão espiritual que esse físico, essa matéria aqui, irmão Enéas, eu já não sentia mais ela, eu já não me preocupava mais com ela. A minha preocupação era o meu coração estar no Senhor, a minha preocupação era entender de Deus o porquê de tudo aquilo. Quando você busca entender em Deus o porquê de tudo isso que você está passando, o que essa matéria sofre, o que ela passa, o que ela padece, você já não sente tanto, entendeu? Às vezes, tipo assim, ó, você tá passando um processo de traição, aí você, Deus, o porquê disso? Eu quero entender. Você busca tanto entendimento no Senhor, por que você tá passando por isso, que a dor da traição já não é tão importante quanto a importância de você entender o processo, o porquê de todas essas coisas, entendeu? O porquê que eu falo isso com experiência própria. É Jó 23, né? Jó 23, Jó vai... É um dos momentos que Jó mais questiona o silêncio de Deus. Jó diz assim, se eu soubesse aonde o acharia, né? Encheria minha boca de argumentos, falaria, ouviria tuas respostas. Jó diz assim, mas eu sei que tu sabes o meu caminho. Se tu me provar, sairei eu como ouro. Jó, ele questiona tanto o silêncio de Deus, ele questiona tanto e ouvir a voz de Deus, que ele diz, se eu soubesse aonde te encontrar, eu encheria minha boca de argumento, chegaria até a ti, ouviria tuas respostas. Só que como ele não está ouvindo Deus, sabe o que ele diz? Mas eu sei que tu conheces o meu caminho, e se tu me provar, sairia eu como ouro. Ô glória, ô glória. Essa palavra fala muito comigo, irmã Enéas, sabe por quê? Porque imagina Jó estar naquela situação, né, depravável, e o que ele mais deseja é ouvir a voz de Deus. O que ele mais deseja é ouvir a voz do Senhor. E o porquê que Jó deseja ouvir a voz do Senhor? Porque o silêncio de Deus com Jó doía mais do que o que ele sentia no seu corpo. E eu tive essas experiências. O silêncio de Deus comigo, no segundo processo, foi tão grande que eu não sentia minha barriga aberta, sabe? Eu não sentia traca, eu não sentia bolsa de colo. Eu sentia, Deus, o porquê de todas essas coisas. O porquê de tudo isso. Quando o silêncio de Deus, sabe, é grande na sua vida e você deseja ouvir, ele dói no seu corpo. O silêncio de Deus, ele dói.
dói muito, sabe? Eu costumo dizer que com as minhas experiências, irmã Enéas, o silêncio de Deus dói mais do que o processo que você se encontra. Missionário, depois que você sai do hospital, com esse tanto de tempo que você ficou no UTI, com o seu esposo, volta, como que foi o cumprimento ali do final do seu casamento? Eu agora me vejo, né, saí do hospital, saí aberta, né, ali também. Já não era mais a laparotomia que estava aberta, já não era essa parte aqui, mas aqueles furinhos que a própria mão de Deus, né, tinha feito ali. Por quê? Porque tinha essa secreção venosa, os médicos não queriam mais me abrir, então Deus ali com sua mão poderosa, né, fez aqueles furinhos e essa secreção saiu e eles me mandaram para casa com esses furinhos. Essa parte Deus fechou minha barriga em casa, né? Agora eu saio do hospital, saio com meu esposo, ele cuidou muito bem de mim, sabe? Cuidou muito bem de mim e eu pregava muito para ele, eu falava assim, Júnior, você teve 2 milagres dentro de casa, aceita Jesus, vamos, sabe, ver o chamado, vamos fazer a obra do Senhor, vamos testemunhar tudo que Ele tem feito. Mas assim, eu continuei sofrendo as traições, até porque, né, eu era uma mulher agora mais frágil, o corpo, né, com muitas cicatrizes. Para um esposo que era tão vaidoso, isso, né, atingiu muito essa questão. Mas assim, eu continuei orando pela vida dele, continuei pagando preço, continuei acreditando. À noite eu ia orar pelo meu esposo, eu agarrava na perna dele, Jesus, vem cá, faz na vida do meu esposo. E essa semana eu fui ministrar, né, para mulheres e quando eu sentei naquela mesa, irmão Enéas, uma mesa muito linda, sabe? Na Casa Real, em Goiânia. Deus disse assim para mim, minha filha, nenhuma mesa que você serviu foi em vão. Olha que lindo. Nenhuma mesa, mulher, que você tem servido para os da tua casa, para o teu esposo, será em vão. Ainda que você esteja sofrendo no teu casamento, esteja sofrendo nessa questão emocional, se você tem se levantado como mulher sábia, mulher virtuosa, tem servido os teus com amor, tem se prontificado, sabe, em prol da tua casa, dos teus, da tua família, nenhuma mesa será em vão. Porque essa semana Deus me honrou assim de uma forma linda, sabe? Quando eu sentei ali, Deus falou comigo, minha filha, sabe por que tu tá aqui? Porque nenhuma mesa que tu serviu foi em vão. Então, mesmo frágil, eu servia muito meu esposo, eu gostava de sabe, colocar aquela mesa, de tentar cuidar dele de uma forma muito singela e tentar atrair a atenção dele para dentro de casa, para os milagres que ele tinha dentro de casa. Só que ele não queria. E talvez você está dizendo aí, se a pessoa não quiser, eu faço o quê? Você não vai deixar, você não vai abandonar, você não vai sair de sua casa, você não vai mandar embora, você não vai pedir o divórcio. Sabe o que é que você vai fazer? Eu já tenho falado isso por onde eu tenho passado. Você vai fazer um propósito com o Senhor. Um propósito com o Senhor. Não faça nada sem um direcionamento, não faça nada sem fazer um propósito com o Senhor, não faça nada sem antes ouvir a voz de Deus, né? Uma das mulheres que eu mais me apego assim da Bíblia é a Abigail, né? Abigail, ela era aquilo, ela defendia a casa dela, e por mais que ela tinha um esposo mau. Então, mulher, você não precisa mandar embora, você também não precisa sair. Eu não saí, ao contrário, eu defendi a minha casa, eu defendi o meu casamento. Aí você vai dizer assim, mas você pagou preço 14 anos e no final perdeu o seu esposo. Na verdade, eu não perdi. Eu não perdi porque assim, Deus primeiramente usou ele como ferramenta para me forjar. E eu louvo a Deus que é por esse motivo que eu estou aqui hoje, testemunhando pela tua vida. E segundo, Deus deu oportunidade de vida e de salvação para a vida dele. Só que ele não quis. Se a pessoa não quiser, não adianta, entendeu? Agora, se Deus está usando essa pessoa como ferramenta para te forjar, você tem que esperar no Senhor. Você tem que esperar o agir, sabe, o trabalhar de Deus. Não cabe a você tomar uma decisão. E ali a minha decisão foi fazer um propósito com o Senhor sobre o meu casamento. Então, dia 10 de dezembro de 2022, ele resolve sair de casa. E quando ele resolve, a minha oração é, você não é meu, você não é dessa mulher, você é do Senhor, né? Você não é do mundo, você é do Senhor. Irmão Enéas, ele saiu no mês de dezembro de 2022. Dia 29 de fevereiro, ele juntou com a pessoa, né? Ele foi morar com a pessoa. Eu continuei orando pela vida dele, só que agora eu orava pela vida dele, já não mais como esposo, que eu esperava voltar. Até porque Deus disse, ele não vai voltar mais. Deus em todo tempo, irmão Enéas, Deus me deixou ciente de tudo que ia acontecer, sabe? Tipo assim, porque você aceitou ele voltar para casa tantas vezes? Porque às vezes que ele ia morar com outro e ele voltava para casa, Deus falava para mim, minha filha, ele vai voltar.
Só que quando ele voltar, o propósito do coração dele será esse. E tu vai aceitar, tu vai receber. Porque nesse tempo eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E Deus me honrou, sabe? Deus me honrou. Uma das coisas principalmente que Deus me honrou foi financeiramente. Porque, um exemplo, ele voltou e Deus permitiu a gente comprar a nossa primeira casinha e as coisas foram acontecendo. Inclusive, Deus me restituiu. Deus me restituiu de todo sofrimento, de tudo que eu passei, sabe? Então, assim, nada foi em vão. E no mês de fevereiro de 2023, ele junta com a pessoa. Só que no dia 1º de outubro, Deus escolheu ele. Deus fez descer a cova. Deus fez descer a cova. E nesse dia eu estava dentro da igreja, regendo as irmãs, estava ali trabalhando para o Senhor e chegou a notícia, né? E, infelizmente aconteceu alguma coisa e a gente não sabe ainda realmente o que se passou, mas... E quando a notícia chegou para mim, tipo assim, não, a gente não sabe se está morto, mas eu já sabia. Porque naquela semana, na quinta-feira, ele foi morto no domingo. Na quinta-feira, irmão Enéas, Deus falou comigo assim, se aproxima porque está perto. Na quinta-feira, Deus falou comigo dentro do meu quarto. E quando Deus falou comigo no meu quarto, se aproxima porque está perto. Na quinta mesmo eu liguei para ele. E eu falei, como é que você está? Eu amo sua vida. Eu sempre deixei muito claro para ele, eu amo a sua vida em Cristo Jesus. E Carinho, eu amo a sua vida. Aí ele, não, eu sei, continua orando por mim. Cícero, eu preciso de suas orações. Inclusive na quinta mesmo, até hoje eu tenho. Ele mandou para mim lá a mensagem dizendo, continua orando por mim, ora por mim. Mandou as mãozinhas assim. E como foi esse recolher da vida dele? Ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado do lado da pessoa que ele tinha escolhido atualmente como esposa. E eu sofri muito a morte dele, né? Até hoje eu sinto, faz muita falta. Hoje meus filhos, né, sentem muita falta. Não foi fácil, não tem sido fácil, principalmente para meus filhos, que era muito apegado com ele. Mas assim, Deus tem sustentado e aquilo que Deus faz, Ele garante, sabe? E é interessante, irmã Enéas, que aquilo que eu descansei no Senhor, porque tinha carro, né? Tinha carro financiado no meu nome, estava lá na mão de outra pessoa, e tinha chácara, e estava tudo assim, sabe? Eu descansei no Senhor, eu perdi muito, precisei renunciar para não, sabe, brigar por isso, por coisas terrenas, mas aquilo que eu descansei no Senhor, sabe, abri mão, deixei Deus trabalhar, Eu deixei, irmão Enéas, Deus trabalhar por mim, deixei Deus me justificar, deixei Deus fazer justiça pela minha vida. Deus, quando aconteceu esse incidente com ele, Deus me restituiu tudo. Tudo aquilo, sabe? De carro, de moto, de chácara, de empresa, Deus fez isso aqui. Deus restituiu. E isso aqui serve muito pra gente, porque às vezes a gente acha que, né, tem coisa que você tá aí brigando para não perder, não quer abrir mão, preocupado com financeiros. Até de família, né? Isso, muito. Tem essa falta de perdão por causa do financeiro, de bens, né? Tem muita coisa em jogo. Descansa no Senhor, entrega nas mãos do Senhor. Deus é Ele que te justifica. É Ele que guerreia por você. Aquilo que lá atrás eu abri mão, descansei no Senhor, me envolvi com a obra, com o chamado, sabe? Me entreguei literalmente, porque agora a minha expectativa, a minha confiança, o meu coração estava totalmente no Senhor, sabe? Deus, Ele fez por mim, Ele me restituiu, Ele me entregou tudo, assim, ó. E hoje eu estou vivendo o melhor tempo, a minha melhor fase com Deus, assim, de tudo. Hoje eu estou vivendo as promessas. E como que foi, assim, o seu ministério consolidado mesmo? Depois de tudo isso que você passou, Deus realmente te levantou diferente para pregar, para testemunhar, para estar no meio dos príncipes da terra, que são muitas mulheres que você prega, né? Como que é esse ministério seu de fogo hoje em dia? Irmão Enéas, eu vou ser muito realista com o senhor. Eu costumo dizer que eu não sou pregadora, né? Eu sou apaixonada. Gente, eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada. Eu amo, sabe? Eu amo, meu Deus. Costumo dizer que Ele é o amado da minha alma. Que eu não sou pregadora. E por amar Ele, todo tempo eu quero falar dEle. E eu quero mostrar as obras que Ele fez na minha vida.
E realmente Ele tem me levantado assim de uma forma diferente. E a ousadia que Ele tem me dado é uma ousadia transformada, né? Que ousadia? Porque a gente lá fora tem uma ousadia, né? Uma ousadia através do efeito das drogas, da bebida. Eu vivi muito isso. A ousadia que eu tenho hoje é em Cristo Jesus. E é uma ousadia que vem pelo que Ele fez na minha vida. Eu não precisei contemplar o que Ele fez na vida de alguém para mim testemunhar, sabe, o poder de Deus. Ele fez na minha vida. Ele fez na minha vida. E por Ele fazer na minha vida, hoje eu posso contemplar o cuidado, o amor e o zelo do Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Uma coisa é você testemunhar o que Deus fez na vida de alguém, sabe? É bom, é maravilhoso, edifica. Mas quando Ele faz na sua vida, minha irmã, é bom demais. E hoje a forma que Ele tem me levantado pelo fato de eu dizer assim, gente, eu não sou pregadora, eu sou apaixonada por Jesus e eu falo dele por onde eu passo. Eu tenho apregoado, eu tenho testemunhado, eu tenho passado aquilo que eu vivi e sobrevivi no Senhor. Alguém perguntou para mim assim, você é conselheira de mulheres, né, de casal? Eu falei, gente, eu não sou conselheira. Eu sou uma mulher que Deus fez na minha vida. Eu sou uma mulher que Deus me sustentou, me segurou em todo tempo, assim, pela mão. E eu consegui, suportar um processo e alcançar o propósito e viver o melhor de Deus nessa terra. Isso. Mas assim, hoje estar no meio de príncipes, Deus realmente tem me levado a mesas, né? A muitas mesas, principalmente. Inclusive, eu tenho um trabalho aí que chama Tua Mesa Cura. Não sei se o senhor já acompanhou alguma coisa lá no Instagram. Tem um trabalho lá chamado Tua Mesa Cura. É um trabalho que é através da mesa. Por quê? Através da mesa. Mas, Enéas, foi em uma mesa que eu servi para o meu esposo que eu descobri que o amor dele tinha acabado por mim. Eu fiz o melhor prato ali, a comida que ele mais gostava. E ali ele comeu sem olhar para mim, sem olhar no meu rosto. E ali eu percebi que o amor do meu esposo tinha acabado por mim. Só que na mesma mesa que eu senti que meu esposo não me amava mais, foi nessa mesma mesa que Deus falou comigo, minha filha, nessa mesma mesa, minha filha, eu estou te curando hoje. E a partir de hoje a tua mesa vai curar. E a tua mesa vai curar. E essa semana, mais uma vez, Deus falava comigo, nenhuma mesa que você serviu, lá atrás, foi em vão. Sabe? Porque mais ferida, mais sentindo dor, estava servindo o meu esposo para reconquistá-lo. Mas ele não quis, né? Não quis ele tanto manter o casamento como estar no Senhor. Mas todas as mesas que eu servi, hoje o Senhor tem me recompensado. Então nada que você faz pela sua casa, nada que você faz pelo seu esposo, pela sua família é em vão. Deus, Ele irá te recompensar de tudo. Deus irá te restituir de tudo. Assim eu creio em nome de Jesus. Missionária, as pessoas que querem te convidar, fazer o convite, entrar em ligação, telefone, qual que é as suas redes sociais, o telefone para que ela possa levar você para testemunhar um testemunho vivo, igual você falou? Eu estou à disposição, né? Tá lá o Instagram Missionária Cícera Cordeiro, Facebook Missionária Cícera Cordeiro. A gente tem todos os canais aí, né? Tudo Missionária Cícera Cordeiro. Meu telefone é 62992-623230. Quer dizer, irmã Enéas, para todos vocês aí, que eu estou à disposição do reino. Eu costumo em todos os lugares que eu passo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Igreja, povo de Deus, eu perdi, eu renunciei, eu deixei para trás. Hoje eu sou uma improvável, né? Continuo sendo desenganada pelos médicos, continuo aqui sendo muito frágil, né? Acho que a gente esqueceu de falar, mas a questão, né, da minha barriga, o processo aqui. Gente, eu não tenho minha parede muscular, eu perdi fora a fora, irmã Enéas, depois de todo o processo, eu perdi toda a parede muscular. Eu não tenho nada de músculo, então eu preciso usar uma cinta de 12 barbatanas segurando o meu intestino para poder ministrar, sair de casa, qualquer coisinha a mais que eu vou fazer, eu preciso usar isso aqui. Então eu continuo frágil, eu continuo na dependência do Senhor e eu louvo a Deus porque eu continuo, dependente. Eu continuo dependente do Senhor. E eu quero te dizer, ainda estou na mesa do oleiro, ainda estou sobre as rodas do oleiro. E eu louvo a Deus porque estou sobre as rodas, sinal que as mãos dele estão sobre mim. Eu não sei qual processo que você está passando agora, eu não sei em qual situação que você se encontra, eu não sei qual o momento que você está passando com Deus, mas esteja na mão, esteja nas mãos, esteja sobre as rodas. Se preciso, eu não sei que lugar você se encontra, desce a casa do oleiro,
Desce a casa. Porque por mais que lá você vai precisar passar por um processo, você vai precisar, sabe, talvez assim ser aberta, espiritualmente falando, vai haver cicatrizes, mas tudo isso será para o nome de Deus ser glorificado, não é verdade, irmão Enéas? Tudo será para o nome de Deus ser glorificado. Hoje sou eu testemunhando, amanhã pode ser você. E o que me permite estar aqui hoje testemunhando no Senhor é por eu ter suportado o processo. Ah, então você é forte. Aí você está dizendo, missionária, então você é muito forte. Não sou não, amada. Eu sou frágil, eu sou limitada, sabe? Eu sou pequenininha no Senhor Jesus. Mas se você crê e você acredita, você verás a glória de Deus aonde você estiver. E principalmente através da sua vida. Talvez você está dizendo, eu não tenho essa força não. Eu também não tive, mas houve um Deus que esteve lá o tempo todo, sustentando a minha mão. E até mesmo, porque, irmão Enéas, se você tem chamado, se você tem um propósito, sabe? Se Deus tem um propósito de Deus na sua vida, até mesmo quando você pensa em desistir, quando você pensa em abrir mão, quando você pensa em desviar, Deus vai dar uma forma de levanta um profeta, dá um sinal, às vezes permite você levar uma topada, cair ali, ficar ali meio sem ter força para levantar. Por quê? Nessa minha volta eu pensei em uma vez desviar, sabe? A traição estava tão que eu falei, não, eu vou voltar para o mundo, eu não vou aguentar isso. Mas naquele dia que eu pensei, Deus levantou um profeta e disse, mulher, eu te vi. Deus mostrou tu desviando. E quando tu desviava, uma mulher de longe olhava assim, mas a vida dela era testemunho para mim. Como que ela fez isso? Então, assim, é quando o filho deseja comer as bolotas, né? O filho pródigo desejou comer as bolotas dos porcos e o homem não, aquele fazendeiro não deu. Tem momento da nossa vida que a gente vai desejar comer as bolotas e não lhe é dado. E por que não lhe é dado? Não é porque Deus está permitindo você passar fome. Na verdade, Deus não quer que você se contamine. E por Deus não querer que você se contamine, talvez se você desejar sair dos caminhos do Senhor e dar um pulinho lá fora, você vai passar fome. Mas antes de passar fome, não se contaminar do que chegar lá fora, ser cheio, ficar farto, entendeu? E perder a tua intimidade, a tua salvação com Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou forte, porque disseram muito isso, sabe? Lá no podcast tem muitas mulheres lá. Você foi muito forte. Não sou. Eu sou frágil. Eu sou limitada. Eu sou um improvável. Mas o meu Deus, até mesmo quando eu pensei em, sabe, largar a mão dele e dizer, Deus, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Deus disse, não, eu não vou desistir de você. Porque eu também quis morrer, né? Eu quis uma vida emocional abalada, né? Traição, enfermidade, o meu filho enfermo também, em cima de uma cama, minha casa desestruturada, irmão Enéas, minha casa estava desestruturada, então eu não tinha motivo para viver, eu não tinha motivo, eu não tinha razão para querer, sabe, viver. Mas o meu Deus, Ele me deu uma razão de, sabe, estar de pé e dizer, eu vou te levantar, eu vou te dar vida e tu irá contemplar, tu irá ver o que eu vou fazer dentro da tua casa e na tua vida, sabe, por amor a ti. E eu vi o que Deus fez na minha vida e principalmente, irmão Enéas, se Deus tem um chamado na vida de um, se Deus tem uma promessa na tua vida, se Deus tem, sabe, algo extraordinário já preparado para uma pessoa, Deus, Ele faz até mesmo descer a cova para dar liberdade, para que aquela promessa se cumpra, viu? Um dia eu não acreditei nisso. Deus faz até descer a sepultura para dar liberdade. Hoje eu pude ver isso acontecer dentro da minha casa. Hoje eu vivo para o Senhor, literalmente para Ele. Estou aí disponível, viu? Para fazer o chamado, aonde Deus tem permitido a gente chegar, né? Tive alguns lugares aí, como Salvador, Pernambuco, Paraíba, Macapá, já tive em Macapá, já estou com a agenda aí marcada para Minas, para a honra e glória do Senhor Jesus. E, enfim, estamos aí, pronta para fazer o ID. Realmente o seu testemunho é muito forte, né? Então, quando a gente vê um testemunho forte desse, a gente sabe que Deus vai agir. Sim. Por intermédio de você que está aí do outro lado, ouvindo esse testemunho, chegou o momento de você posicionar. Momento igual a missionária que acabou de dizer. Todas as situações que ela foi forjada, passada ali, ela resistiu, porque ela tinha um plano de Deus na vida dela. E esse plano é real hoje. Hoje ela está cumprindo, ela acabou de citar várias agendas. Então eu quero dizer para você, reflete nesse testemunho, porque foi batalhas para gravar esse testemunho também, missionária. Meu Deus, foi uma guerra muito grande. Quantas vezes a gente já marcamos e não daria certa data,
E hoje, de ontem para hoje, também teve batalha, né? Guerra travada de ontem para hoje. Eu confesso que eu passei muito mal, né? O irmão Enéas também não teve bem. Mas eu sei que quando há essa retaliação, a gente sabe que Deus vai alcançar a tua vida onde você estiver. O que eu tenho para te ensinar é, eu não sei, sabe, em que momento da tua vida tu se encontra. Faz um propósito com Deus. Propósito. Faz igual Ana, sabe? Todo ano a Ana sofrendo a mesma coisa, né? As mesmas retaliações. Mas chegou um ano que ela disse, eu tô cansada, Deus, de tudo isso eu não suporto mais. Eu sou muito de me apegar às mulheres da Bíblia, sabe, irmã Enéas? Cada momento, cada fase da minha vida, eu me pego a uma história. E as histórias da Bíblia, elas me dão um direcionamento. E no ano de 2022 eu falei, vou fazer igual Ana. E eu fiz um propósito com Deus. E esse propósito, sabe, me deu resposta. E hoje eu estou aqui testemunhando que eu fui mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você que esteve conosco até esse momento, ouvindo esse testemunho realmente impactante. Quero agradecer você também que saiu de Goiânia, disponibilizou o seu tempo para vir cá gravar com Glória a gente. A Deus. É uma honra para a gente ter um testemunho igual ao seu e conhecer você pessoalmente e saber que Deus é presente na sua vida a todo momento. Né? Sim. Então, gente, só lembrando, viu? Fui abusada na infância, agora vivendo no mundo de drogas, prostituição, pacto com Satanás, lesbianismo, tiro 380, queima-roupa, aí em 2007, aí 2017 agora, 12 laparotomias, fui entubada, traqueostomizada, tive infecção generalizada, entrei em choque séptico, fui desenganada pelos médicos, peguei bactérias hospitalares que até hoje residem no meu corpo, tive ali 3 paradas cardíacas, 5 convulsões e enfim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui. Tudo isso aconteceu porque eu sou boazinha, sabe? Estou com vida aqui porque eu sou boazinha. Não, eu não sou boazinha. O meu Deus, Ele é misericordioso. O meu Deus, verdadeiramente, Ele é poderoso. Ele é fiel. E se você crê, você verás a glória de Deus. Talvez você está dizendo aí, mas eu não tenho passado nada disso, mas a minha vida tá terrível, a minha vida, sabe, tá acabada, tá por um fio. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Precisa você entender isso. Talvez se a tua vida, ou talvez você não tenha passado por nada. Tem gente que não passa por nada, né? A vida é simples, singela, tudo sereno, muito pleno, mas a vida parece ser sem graça. Sabe aquela pessoa que a vida parece ser sem graça? É porque você está precisando ter um encontro com Jesus. E quando você tiver o verdadeiro encontro com Jesus, a tua vida mais nunca será a mesma. E a alegria que te falta lhe será dada em nome de Jesus. E assim, como Ele preencheu aquele vazio que tinha aqui. A mulher samaritana, lembra que eu falei lá no início? Não foi, irmã Enéas? Teve 1, teve 2, teve 3, teve 4, 5, que o 6º não era meu. O meu esposo era o 6º relacionamento. O 6º relacionamento. E o 6º que eu achava que era meu, não era. E Deus tirou, permitindo descer a cova. Mas chegou o 7º. Quem é esse 7º? Jesus. E quando esse 7º chegou, o povo de Deus, ele fez toda a diferença na minha vida. Hoje, todas aquelas sedes foi saciada. Que sedes? Droga, bebida, sabe? Tudo que eu vivi lá, tudo que eu vivi. Sabe, de prostituição, de relacionamentos, de vida amorosa. Hoje eu estou só ainda no Senhor, mas estou muito feliz, estou muito feliz. Já falei para Deus, não tenho pressa de casar, sabe? Eu estou vivendo uma fase tão linda que estou bem assim, seja feita a vontade dEle na minha vida. E é isso. Lá, Salmo 91, versículo 14, tem um versículo que diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei a salvo. Porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei a salvo. Se apegue a Deus com amor, mas se apegue e agarre Ele com todas as tuas forças. E à medida que tu se apegar a Ele com amor, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai te colocar a salvo, Ele te dará livramento e dará na tua vida, dará a você tudo aquilo que verdadeiramente é o conhecimento de Deus tu precisa. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Antes que te formasses no ventre, eu te conheci, eu te escolhi, te santifiquei e as
nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eu não sei falar, sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança. Aonde quer que te enviar, irás, e tudo que eu mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me com unção e me disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca.